Lembrando mais uma vez que estamos ao vivo pela internet, através do site da TV Web Luz, www.tvwebluz.com.br, e através do YouTube, youtube.com/TV Web Luz. Som, tá me ouvindo? Senhoras e senhores, com vocês, Fábio Startoretto. Aqui é só o setinha para a direita. Bom dia a todos. Na descrição que eu passei para o Jairo e para o Edgar, faltou a parte de cura, né, que é a principal que nós vamos mostrar aqui. Então, nós também atuamos com a parte de cura, que é o intuito hoje da nossa palestra. Então, nós trabalhamos na CCV, depois eu vou comentar um pouquinho sobre a casa. A casa, ela atua desde 1969 e o trabalho de magnetismo começou na CCV desde 1969. O nosso trabalho no magnetismo, eu digo nosso quando assim, a espiritualidade comigo como ferramenta começou em 2013. E esse trabalho ele foi tomando uma proporção maior. Então nós começamos no trabalho na terça-feira com os idosos, nós temos uma ação social na terça, e depois ele começou a se estender. Conforme nós fomos progredindo no trabalho, ele começou também a ser atuado nas quartas-feiras, que é exatamente o dia de cura na CCV, e depois nós colocamos, na verdade o dirigente da casa colocou o trabalho aos domingos, que é um domingo de cura, para essas famílias de ações sociais que nós também atendemos, e também fazemos um trabalho à distância de cura, e atuamos também de 3 em 3 meses em Francisco Morato, que começou com um trabalho atendendo doentes mentais. Então começou com 12, depois foi para 25 pessoas e hoje nós atendemos 120 pessoas a cada 3 meses. Bom, o começo do trabalho de magnetismo, ele foi realizado às terças-feiras, e logo no começo nós começamos a ver essa atuação física, porque, como o Jairo comentou, nós temos a energia incorporada, associada à energia concretizada, que se torna o magnetismo animal, e nós temos também o magnetismo espiritual, que é esse que vem da espiritualidade, esse que nos é apoiado em todos os momentos, porque nós estamos aqui sendo apoiados em todos os momentos que nós trabalhamos, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal e seja no âmbito mediúnico também, e na cura por magnetismo. Então, esse magnetismo espiritual, esse que vem da espiritualidade, ele potencializa o nosso magnetismo animal, aquele magnetismo que é do médium, que é mais denso, que é aquele magnetismo pelo qual nós atuamos e conseguimos atuar na parte física. Lá na CCV nós temos tanto o magnetismo animal, espiritual, quanto as cirurgias espirituais. Então, assim, nós resolvemos trazer as duas coisas porque uma complementa a outra. O magnetismo espiritual, ele atua junto com as cirurgias espirituais no perispírito dos atendidos. E o magnetismo animal, ele acaba atuando no físico. Então, junto com esse trabalho, nós trouxemos aqui uma citação dos aforismos de Mesmer, que ele diz o seguinte: se por acaso houver a possibilidade de nós atuarmos encostando no local onde precisa ser atendido, a efetividade do magnetismo animal, ela é maior. Então, dentro da possibilidade, claro que existem locais onde nós podemos colocar, né, onde nós podemos atuar encostando, e existem locais onde nós não podemos. O que nós trouxemos aqui para vocês?
não é tanto a parte teórica, mas sim uma aplicação prática e demonstrações de como os casos são tratados e qual a repercussão e quais as consequências da atuação magnética nos atendidos lá na CCV. Então, o primeiro caso foi um caso que nós trouxemos. Som aí atrás, tá bom? Tô dando para ouvir? Tá. Nós trouxemos no M8, que foi lá em Goiânia. Então, nesse encontro de magnetizadores mundiais, trouxemos um caso que foi de uma atendida, que ela, desde os 14 anos de idade, foi constatado que ela tinha um desvio de patela do joelho e tinha também a perda de cartilagem do joelho. O médico, na época, indicou que ela parasse com os exercícios físicos, mas como ela tem uma constante necessidade de realizar os exercícios, ela continuou. Então ela fazia academia, fazia corridas, etc. E ela continuou realizando. Quando chegou nos 27 anos, ela não aguentava mais de dor. Então a cartilagem dela, nos exames, demonstrava que ela não tinha, na verdade não existia mais cartilagem. Então, assim, a patologia clínica desse caso foi uma condropatia incipiente. E, cara, nesse momento não era indicado uma prótese, mas talvez mais para frente, sim. E os únicos medicamentos que ela poderia utilizar eram os anti-inflamatórios, porque não existem outros medicamentos nesse caso. Tudo que nós realizamos dentro da casa, nós temos primeiro a orientação do nosso mentor espiritual. E dessa orientação existem as pessoas que fazem a avaliação. Então, uma vez que passa pela avaliação das pessoas que fazem lá na quarta-feira, que é o dia de cura, eles direcionam para os trabalhos de cura. Então, assim, existem vários trabalhos de cura e magnetismo, cura por magnetismo é um deles. Eu vou depois mencionar um pouquinho dos trabalhos da CCV. As técnicas que nós utilizamos são imposição de mãos, tanto no frontal quanto na base central do sistema nervoso central, que fica na nuca, quanto a imposição de mãos no local onde é a lesão da pessoa. Caso seja possível, nós encostamos, caso não seja, é a distância. E nós utilizamos os passes de dispersão e utilizamos também o sopro quente. Voltando para o caso da Cássia, então em 2013 ela fez o exame, né, da atendida e dizia lá: tênues focos de alteração do revestimento condral da faceta medial da patela, inferindo condropatia incipiente. E aí o médico virou para ela e falou assim: aqui estão os exames de ressonância dos joelhos dela. O médico falou: olha, você precisa tomar medicamentos à base de colágeno para poder repor essa cartilagem e torcer para que seja reposta. O que aconteceu? Ela tomou durante 1 mês e meio, ela precisava tomar durante 3 meses, mas ela tomou durante 1 mês e meio, não fez efeito e ela foi começar o tratamento conosco. Ela, primeira semana, porque assim, o magnetismo animal, como nós comentamos, ele atua diretamente no físico. Então ela não conseguia praticamente andar sem dor. Na primeira semana de tratamento, ela passou no tratamento de cura por magnetismo e teve uma atuação diretamente no físico. Também pelo espiritual, mas no físico. Porque no primeiro dia as dores praticamente já sanaram. 1 mês depois, ela conseguiu, mesmo que contra a nossa indicação, porque o que nós recomendamos é assim: o magnetismo ele proporciona, muitas vezes, na maioria das vezes, principalmente quando as pessoas têm dor, proporciona uma diminuição, uma redução considerável da dor. E aí qual é a nossa orientação? Que não force, que não faça exercícios, por exemplo, no joelho, não faça agachamento, não faça corridas. Mas 1 mês depois ela resolveu voltar para a academia. Voltou para a academia
Até esse momento, ela não tinha, ela tinha dores somente na alteração de tempo. Então, quando esfriava, ela tinha dores. E depois de 5 meses, ela sem dor, já aí fazendo o tratamento uma vez por semana, a periodicidade é semanal, ela voltou a fazer os exames de ressonância. E os exames de ressonância constataram superfícies condrais regulares, sem fissuras ou erosões evidentes. O que nós pedimos? Aqui estão as ressonâncias do joelho pós-tratamento. Então a cartilagem foi reposta no tratamento magnético. Um ano depois, isso foi em 2015. Em 2016, nós pedimos que ela refizesse, porque 5 meses após o tratamento, ela deixou de ser atendida no tratamento de magnetismo. Então, nós falamos, agora você está de alta, então você vai, daqui um tempo, você vai refazer os exames de ressonância. E depois de um ano, ela continuava sem dor e refez os exames de ressonância. Esse exame, tanto de um joelho deles, constatou a superfície condral sem alterações, e o outro com leve alteração, mas continua não sentindo dor. Então, mesmo após um ano sem tratamento algum, a paciente continua apresentando as mesmas características que ela apresentou logo após o tratamento. O segundo caso, nós trouxemos, é um caso de tumor de mama. É uma atendida, é uma senhora que trabalha na casa, é uma trabalhadora da casa, ela trabalha dando passes, ela tem aproximadamente 82 anos e ela tem muitos problemas nas costas e muitos problemas nos joelhos também. Então ela passava no tratamento justamente para poder tratar o joelho e as costas. E um dia ela trouxe um exame e falou, puxa, olha o que aconteceu. Então foi constatado que ela tinha um tumor maligno na escala BIRADS, era uma escala 3, e foi feita a biópsia e constatado que era maligno. Qual era a ação sugerida pelos médicos na época? Pediram que ela fizesse a cirurgia o mais rápido possível. Claro que assim, nós seguimos a orientação médica o tempo todo. Nós orientamos o atendido a seguir a orientação médica, porque o nosso tratamento de magnetismo, ele é um tratamento paralelo. No caso dela, a escolha dela, ela escolheu não fazer a cirurgia e continuar o tratamento magnético. Então, foi uma escolha da pessoa. E aqui está a constatação, né? Então diz assim, nódulos ovalados bem delimitados em união aos quadrantes superiores, direita 1,2 centímetros e 0,6. Então esse daqui é o tamanho do tumor. E aí nós fizemos frequência semanal também o tratamento, que ela toda quarta-feira, e após 6 semanas de tratamento, ela trouxe o exame do médico. Bom, a técnica empregada para tratamento foi a mesma que a da atendida dos joelhos, só que a diferença é que nós não podíamos encostar no local. No joelho, sim, nós podíamos encostar. Então, era aplicado o passe de dispersão, depois a imposição de mãos, depois a técnica de sopro também. Após 1 mês e meio, ela trouxe o resultado dos exames. Então, ela fez mais uma vez a tomografia e o exame dizia o seguinte, não há evidência de nódulos aparentes. Então, uma frequência diferente, né, do primeiro caso, a frequência do primeiro caso foi semanal, a duração do tratamento, e durante 5 meses nós fizemos. Nesse daqui, o tratamento foi durante 1 mês e meio. E aqui, o raio-x também que mostra uma pequena lesão, mas o tumor não existe mais. O terceiro caso que nós trouxemos é um caso de pólipo endometrial. Ela é uma das frequentadoras da casa, ela é aluna,
né, do curso de médiums e também pretende trabalhar na casa. É uma senhora de 52 anos e foram constatados dois pólipos, fragmentos polipoides, né, ou pólipos endometriais, e o médico gostaria de fazer a intervenção também cirúrgica, mesmo porque ela trabalha como instrumentadora de um cirurgião. Então, vocês imaginam que ele já gostaria de fazer a cirurgia naquele momento. Não havia evidências de medicamentos a serem tomados, então ela não orientaram ela a tomar nenhum tipo de medicamento. E mais uma vez a análise do diagnóstico foi feita primeiramente lá pela equipe espiritual e depois por nós. Aqui o exame que foi realizado, então é um pólipo endometrial sem atipias, que são dois pólipos na verdade, então são dois fragmentos, né, de 1,2 por 0,303 e o outro de 1 centímetro por 0,302. E esse caso, nesse trabalho que nós realizamos de cura aos domingos, na entrega das cestas para as ações sociais, foi quando ela realizou o tratamento. E ela realizou o tratamento foi uma vez, foi uma ação, um tratamento, e aí nós tivemos a atuação tanto da cirurgia espiritual quanto do trato magnético. E ela dizia, eu falava assim, puxa, você vai fazer os exames? Ela falou assim, eu vou fazer os exames. Tanto é que eu esperei para mandar a apresentação, né, pro Edgar. Agora, eu mandei anteontem, porque ela me mandou o resultado dos exames que foi realizado há pouco tempo. E ela falou assim, eu tenho certeza que eu não tenho mais nada. E realmente foi constatado que o endométrio centrado está com um aspecto normal. Então, nós trouxemos aí a quantidade de a frequência, a mesma frequência praticamente, mas a quantidade, a duração do tratamento, a duração diferente. O primeiro foram 5 meses, o segundo foi 1 mês e meio e esse foi apenas uma aplicação. E o quarto caso que nós trouxemos é um caso de deficiência auditiva. Aqui nós temos um caso que ele é um pouco perdão, imposição de mãos, só imposição de mãos, só imposição de mãos. Nesse caso, nesse dia, que é um dia que nós atendemos mais pessoas, nós não levamos, porque quando nós fazemos o sopro magnético, nós utilizamos um tubo, que é um tubo de cobre, e é até, claro que nós não podemos encostar na boca, mas é recomendado até que se utilize linho para colocar na superfície, né, a ser tratada, só que linho hoje em dia é mais complicado, então nós usamos aquilo, é um tecido sintético mesmo para higienização, e aí é feito o sopro magnético. Mas nesse caso, como existem vários atendidos no domingo, nós não levamos e não fazemos o sopro porque não dá tempo, nós atendemos mais gente. E agora voltando então para o caso da deficiência auditiva, a atendida ela tem um caso de otoesclerose precoce. O que é a otoesclerose? Ela é uma falha na formação óssea da orelha média interna. Então assim, principalmente na janela oval, por quê? Onde o menor dos ossículos, que é o estribo, ele não consegue, ele vai paralisando, ele não consegue passar a vibração para o tímpano. Então, é uma alteração que assim, que é classificada, essa surdez, né, é classificada, da dificuldade de conduzir o som à cóclea como condutiva em oposição à surdez sensorial ou sensório-neural. E aí essa é oriunda do dano da própria cóclea ou do nervo auditivo. Alguns poucos casos nós temos, né, ela realmente causa
essa surdez pelo dano ao nervo sensório neural. Alguns sintomas característicos são um zumbido persistente, que não era o caso dessa atendida, ausência de problemas otológicos anteriores, que era o caso, a membrana timpânica íntegra, ou seja, a membrana ela não se rompe. É um outro aspecto que acaba fazendo com que o som não chegue. E era o caso dessa atendida também. E aí a perda, ela acontece bilateralmente, não é de um lado só, ela acontece dos dois lados, e acontece entre os 20 e 30 anos, que foi efetivamente o caso dessa atendida. Às vezes, existem alguns antecedentes familiares, que não foi o caso dela. Bom, as ações sugeridas. Nesse caso, existem alguns casos que a medicina ela tem atuação, seja por cirurgia, seja por medicamento, seja alopatia. Nesse caso, não existe atuação. O que existe é um acompanhamento por audiometria anual, para que seja verificado, porque o que acontece? Eles esperam e estimam que a perda auditiva ela vai acontecer ao longo dos anos. E a orientação sempre vindo dos mentores da casa, do mentor da casa, dos nossos guias e protetores, e utilizando também, nesse caso nós utilizamos tanto a imposição de mãos, quanto a dispersão, quanto o sopro. E aí o sopro foi diretamente no ouvido externo, para tentar atingir o ouvido interno. E aqui nós tivemos, ao longo dos anos, os laudos de audiometria dessa atendida. Em 2011, porque nós temos duas características, a perda auditiva e a perda de reconhecimento de palavras. A perda auditiva, nesse caso, e de reconhecimento, era de 88% em 2011 no ouvido esquerdo e 96%, 12% de perda e 4% no ouvido direito. Então ela tinha ainda 88% de audição do ouvido esquerdo e 96% do ouvido direito. Ao longo desses anos, a estimativa era a perda dessa audição, cada vez a perda maior. Então, a frequência desse tratamento, ela foi maior do que dos outros. Ela foi de 2 a 3 vezes por semana, às vezes até 4 vezes. E aí, como nós comentamos, a técnica de imposição de mãos, dispersão e técnica de sopro. Após o tratamento, nós pedimos que ela fizesse esse exame de audiometria em 2016. Porque assim, a estimativa é de perda, né? Se nós não tivéssemos a perda, já seria um ganho. Mas nós constatamos, tanto no reconhecimento auditivo, quanto no reconhecimento de palavras, de 2011 para 2016, no ouvido direito não teve perda, e no ouvido esquerdo nós tivemos um ganho no reconhecimento das palavras. Isso após 12 meses de tratamento. Então, uma frequência maior e uma duração maior do tratamento magnético. Aqui eu trouxe um pouquinho para falar da nossa casa. Desde 1969 nós atuamos tanto no magnetismo quanto na parte espiritual. E a casa ela tem um atendimento um dia da semana de apometria, de cromoterapia, de atendimento para orientação mediúnica, cursos mediúnicos. E tem também esse trabalho que é feito para idosos, às terças-feiras, né? Então nós recebemos idosos e gestantes. E existe o trabalho também às quartas-feiras, que é feito, que é esse de cura, que nós temos o reiki individual, o reiki coletivo, cristaloterapia, cirurgias espirituais, cura por magnetismo e moxa bustão. Então, esse tratamento é realizado na casa há muitos anos e
existe um tratamento, existe uma atuação da CCV também na parte social. Então, nós temos em torno de 350 crianças, contando com as duas entidades que nós ajudamos, que é o Abacateiro e a creche lá Estrela do Amor, em São Vicente. Então, e nós temos um programa de atuação social que funciona trazendo o Evangelho, né, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de Allan Kardec, trazendo esses ensinamentos e também oficinas profissionalizantes. Então, nós damos aula de inglês, de informática, de canto, dança, yoga. Então, elas têm a oportunidade, praticamente todas são da comunidade, ali perto da CCV. Então, nós temos a oportunidade de trazer essas crianças. E esse trabalho, ele é corroborado e ele anda em conjunto com esse trabalho de cura que nós comentamos no domingo, que também traz o que? As famílias dessas crianças para poder receber o tratamento de cura e receber as cestas. Então, tanto as crianças quanto as famílias participam do nosso trabalho. Nós também ajudamos o Centro de Convivência Amigos de Ogum e o Leprosário em Pirapitingui e o Geamado em Francisco Morato, que é onde eu comentei que nós fazíamos o trabalho com os deficientes mentais e ele acabou crescendo. Aqui estão os nossos contatos. Quem quiser entrar em contato, a CCV fica na Rua Buturoca, uma travessa da Corifeu, no Butantã. Muito obrigado. Não, pode esperar aí. Pode esperar? Pode esperar.